O Vingador Escondido. A história épica de Amolete e sua luta por justiça. Ei, Pipoque Loves, tudo bem? Se vocês estão procurando por uma história de vingança épica, então vocês vieram ao lugar certo. Hoje eu vou contar a vocês sobre um filme que vai deixar vocês na ponta da cadeira. É uma história de um príncipe que foi traído por seu irmão mais velho e foi forçado a se disfarçar como um escravo para se vingar. Acompanhe essa jornada incrível e não esqueça de se inscrever no nosso canal para mais resumos de filmes incríveis. Gadron e o príncipe Amalf deram as boas-vindas pro rei Avandal com felicidade e orgulho. O rei Ovando voltou pro reino com muito espólio de guerra e achou um colar único que já tinha pertencido a um príncipe coroado do império que ele havia vencido. O rei Vandal deu o colar pro príncipe Amorth como presente, porque ele tinha sido abençoado com a vitória. Logo depois, o irmão do rei Ovandel, Duque Faunir, veio parabenizá-los pela vitória conseguida pelas suas tropas. O rei Ovando recebeu o irmão com entusiasmo, oferecendo-lhe um copo de vinho, e a rainha Gadron entregou seu copo pro Fionir, um dos funcionários do palácio, que presenciou a cena. Então ele perguntou como uma rainha podia dividir um copo com outro homem que não era o próprio rei, causando confusão dentro do palácio. A situação deixou Faunir se sentindo muito ofendido e ele imediatamente ordenou que todos ficassem quietos antes de finalmente explicar para todos para não exagerarem em coisas pequenas, pois isso poderia causar calúnia. O rei Vandal acalmou Fionir e aconselhou-o a não se deixar levar, considerando que a pessoa que disse aquilo só queria brincar. Depois que a situação se acalmou, Faunir apresentou seu bebê, o príncipe Thorir, para todos. Na noite em que todos estavam prestes a dormir, o rei Vandal mostrou as feridas que havia sofrido na guerra pro sua esposa e isso deixou Gadon preocupada com sua condição. O rei Ovandel disse que não morreria das feridas em seu corpo, mas morreria com respeito na batalha campal com seus outros soldados. Na noite seguinte, o rei Vandal convidou Amet para realizar um ritual especial como parte dos preparativos de Amelis para ser o próximo rei. Eles foram a um templo no meio da floresta à noite e começaram a dançar uma dança que se parecia com um cachorro na frente de uma lareira dentro do templo. Então, eles beberam a água sagrada, considerada a água do conhecimento, diretamente do prato, como um cachorro. O ritual é acreditado por guiar uma pessoa a ganhar o significado da vida e da morte e honra, enquanto honra significa morte na batalha campal. O rei Vandal pediu a Mota para prometer que Amalos seria seu sucessor, capaz de se vingar se fosse morto pela espada inimiga. Depois que a promessa foi feita, o rei Vandal mostrou suas feridas para Malit e pediu que ele as tocasse para que Amet pudesse ter uma visão de seu futuro. Na manhã seguinte, após o ritual especial, o rei Vandal saiu do templo sagrado junto com o príncipe Amalut e pretendia voltar para casa pro palácio real. Infelizmente, logo depois de deixarem o templo, o rei Ovandel foi atingido por flechas de repente cercado por um grupo de tropas mascaradas. O rei Vandal ordenou a Amet para fugir imediatamente, enquanto ele tentava segurar o exército misterioso. Amet, obedecendo a ordem do rei, foge para salvar sua vida e planejar sua vingança. A partir daquele dia, Amet se tornou um escravo para aprender tudo o que precisava para se tornar um verdadeiro guerreiro e reivindicar seu trono legítimo. Ele estava determinado a se vingar da morte de seu pai e recuperar o colar que havia sido dado a ele como presente, simbolizando sua herança como príncipe coroado. Ele esperou pacientemente por sua chance de se vingar e reivindicar seu legítimo trono. Ele aprendeu tudo o que podia sobre as estratégias de Faunir e suas fraquezas, e finalmente, ele viu sua oportunidade. Durante uma batalha campal, ele revelou sua verdadeira identidade e liderou seus verdadeiros aliados contra o exército de Faunir. A luta foi intensa, mas com a ajuda de Amet, eles finalmente venceram e Faunir foi capturado. Amet, finalmente, recuperou seu trono legítimo e governou com justiça e sabedoria. Ele decidiu cortar o cabelo e se disfarçar como um escravo para se infiltrar num navio que enviava escravos para a Islândia. À noite, uma escrava chamada Olga, que sabia recitar encantamentos, descobriu o disfarce de Amolete e percebeu que ele queria ser escravo com intenções muito astutas. Ao chegar ao continente islandês, eles ainda precisavam passar por colinas muito íngremes e caminhar por horas, com correntes, no caminho. Olga perguntou a Damot sobre seu propósito em vir para o lugar. Amorth disse a ela que ele havia vindo lá para encontrar um comerciante imperial que matou seu pai. Quando o grupo de escravos chegou lá, Faunir começou a escolher alguns escravos que contrataria em sua fazenda. Vendo a situação, Amolete tentou chamar atenção para que Faunir o escolhesse como escravo.
O filho mais velho de Unir, Toria, pretendia rejeitar Amolete no começo, mas Faunir estava interessado na força física de Amotia e perguntou o seu nome. Amotia usou Bionu como um nome falso para que Faunir não suspeitasse dele e seu plano de vingança não fosse revelado. Faunir também contratou Olga e vários outros escravos para trabalhar em sua fazenda. À noite, Amotra secretamente entrou na casa de Faunir para matá-lo, mas ele cancelou imediatamente depois de ver uma raposa negra chamando por Sirrus. A raposa negra é uma pista que levará Amotia a encontrar uma espada Irloon que pode ser usada para matar Faunir. No dia seguinte, Amalit e outros escravos começaram a trabalhar na fazenda, cortando madeira, fazendo cercas e colhendo feno. Enquanto isso, Amolete tentou encontrar sua mãe, a rainha Gudrun, na sala de Faunir. Quando ele estava prestes a entrar, Gudrun estava cortando o cabelo de Faunir e não o reconheceu. Ela ordenou a um criado para fechar a porta enquanto Amolete estava lá. Olga, uma escrava que havia sido contratada junto com Amolete, se aproximou dele e perguntou se ele havia encontrado o traidor que estava procurando. Ela também pediu ajuda a Amolete para protegê-la enquanto estivessem lá, mas antes que ele pudesse responder, os soldados de Faunir puxaram Olga e disseram-lhe para voltar a trabalhar. À noite, Amolete secretamente saiu da fazenda e seguiu a raposa negra que havia visto antes para encontrar a espada antiga que Sirrus havia profetizado. A raposa negra o levou até uma caverna escondida nas montanhas, onde havia um velho homem esperando na frente de uma lareira. O homem sabia quem era Amolete e sobre a morte do rei Vandal alguns anos antes. Sem perder tempo, Amolete perguntou onde poderia encontrar a espada Irloon antiga que havia procurado. O velho homem explicou então que a espada antiga era uma arma especial forjada por um ancião e guardada na caverna. Após ouvir isso, Amolete imediatamente foi para a caverna e encontrou a espada antiga, que ele usaria para matar Faunir e recuperar seu trono legítimo. Pouco tempo depois, Gunnars pediu a Amotia para se encontrar com ele nas Portas Pretas do Inferno antes de seguir para as Portas Pretas do Inferno. Amolete imediatamente libertou todos os escravos restantes e queimou o vilarejo. Quando Amolete chegou às Portas Pretas do Inferno, ele viu o corpo de sua mãe deitado, sem defesa, enquanto a escuridão se aprofundava. Faunir foi para o lugar e o confronto entre ele e Amela finalmente começou. Foi uma luta pela vida e pela morte que foi muito intensa, mas no final, Amolete conseguiu matar Faunir, como havia sido previsto. Infelizmente, Amotia também teve de morrer na batalha, pois sua vingança havia sido alcançada e a jornada de Amalut teve de acabar naquela noite. Pouco antes de Amalut expirar, ele teve uma visão em que Olga havia dado à luz gêmeos que se tornariam seus sucessores. A moral desta história é nunca trair sua família ou aqueles que te amaram, pois só sofrerás muito mais das pessoas que você traiu. E aí, o que vocês acharam da história de Amet? Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Não esqueçam de deixar seu like e se inscreverem no nosso canal para mais resumos de filmes incríveis e histórias épicas como essa. Lembrem-se, nunca trair aqueles que você ama, ou você pode acabar arrependendo-se. Até a próxima!